Sem imagem não há memória. Lo que tenemos para hoy, Sanchos e Dulcineas. Hoje nós vamos falar de um livro sobre a personagem que aparece no livro da semana passada, que é citada 10 vezes, e também aqui nas cartas de Cortês vai ser muito citada porque ela é uma das peças-chave para a conquista espanhola ali sobre o México. Nós temos essas várias representações gráficas sobre La Malinche. Vamos falar sobre ela hoje. O que eu acho interessante é que a Malinche, mesmo ela sendo nativa maia, ela nas retratações está mais branqueada, como a Pocahontas, como Rebeca vai ser representada também. Ela agora está do lado dos europeus, ela está se ligando a eles. Passe de branqueamento agora para a Europa. E também, pelo menos na minha cabeça, fica a relação dela com Capitu, essa cigana oblíqua, dissimulada. Porque, na verdade, a Malinche é um personagem que existe ali dúvidas e debates sobre ela. No México, até onde eu sei, se você quiser insultar alguém, dizer que essa pessoa é duas caras, essa pessoa é falsa, isso de uma forma muito pesada, você chama ela de Malinche, porque Malinche teria vendido os mexicanos para os espanhóis. No Visión de los Vencidos, que nós vimos na semana passada, página 80, a primeira aparição dela, vai dizer que ela era tradutora e intérprete para Cortês. Todas essas citações ela vai subindo de grau, porque ela era tradutora, depois ela era porta-voz, depois ela estava junto com Aguilar, que era outro tradutor, um padre. Depois ela está simplesmente por estar numa reunião ali de Cortês com os grandes senhores ali do México. E depois ela precisa de um porta-voz para ela, porque agora ela é senhora. Isso mostra também um patamar evolutivo que a Laura Esquivel, nossa escritora mexicana de hoje, vai passar no seu romance histórico. Malinche, historicamente, de origem maia, mas depois das conquistas que Montezuma teve em todo o México, ganhou várias nações, ela passou a ser escrava dos astecas. Quando os espanhóis chegaram, ela aprendeu logo o espanhol e serviu de tradutora de Cortês para Montezuma. Da mesma forma que ela também é considerada amante de Cortês, porque ela passa a ser chamada de Senhora Marina, passa a viver com ele, ainda que ele tenha uma esposa. Esse romance tem 80 páginas, mas ele é muito carregado de informações, de uma visão poética de mundo muito incrível. E no final dele você tem uma bibliografia enorme. Você vê que a Laura Esquivel pesquisou muitíssimo para fazer esse livro. O livro começa da mesma forma que a Visión de los Vencidos começa. Os prenúncios, os presságios funestos, né? Aqueles 8 probleminhas que aconteceram antes da chegada dos espanhóis. Quando está ali no meio desse presságio, uma maia, ainda na sua região ali, em Painala, dá à luz a uma menina. Só que essa menina nasce enroscada num cordão umbilical pelo pescoço, mas também com um cordão na boca. E a avó da criança já vê aquilo ali como um presságio para a vida dela. A cosmogonia, essa cosmovisão dos maias e dos astecas vai estar muito impregnada ali no livro. Porque na cerimônia, parecido com o nosso batismo católico, né, batismo de crianças, o pai não falaria, mas ele rompe a tradição e ele pronuncia uma profecia para Malinali. Ela transformará o mundo pela palavra e que a fala dela será propagada pelo vento. Transformará o invisível, tornando-o visível através da fala. E encerra esse período da vida da Malinali. Quando isso está acontecendo, a Laura Esquivel vai dar alguns pulos, muito poucos. Até Hernán Cortés chegar no México, ela vai estar oscilando. Conta esses detalhes que ela cria da história da Malinali e detalhes que ela cria, ou que são reais mesmo, do Hernán Cortés nesse período de tempo antes de chegar à América, tornando escravo. Ela vai passar para as mãos dos astecas. E depois de algum tempo, Cortés chega, tem todo o processo da conquista pacífica por enquanto, e ele fica impressionado com a cultura daquela cidade, os seus homens também, principalmente com a beleza das mulheres. E de cara, Cortés já fica apaixonado pela beleza de Malinali. Mas para o foco da missão, ele proíbe todo e qualquer componente da sua tripulação a ter relações com alguma mulher. Isso ele havia prometido antes de ver Malinali.
o que vai fazer com que ele acabe desobedecendo a sua própria ordem e a força. Esse que ele retrata bem, mostrando o primeiro contato físico deles com voracidade, ela em silêncio. Ela vai estabelecendo milhares de metáforas para o desenrolar de analogias que ela vai construir no decorrer do livro. E por isso esse é um ponto muito importante. Malinde vai aprender espanhol com uma rapidez estupenda e vai se tornar la lengua, ou seja, aquela que é intérprete, que vai traduzir, que vai servir de língua para Cortês. E ela vai começar a entender a profecia que o seu pai havia falado sobre criar um novo mundo através da palavra. Sempre que a Malinde vai estar pensando, que ela vai estar refletindo, nós vamos aprender muito sobre a cultura dos astecas. E todo o decorrer do livro, o resto da história, vai mostrar os choques, os conflitos entre esses dois mundos diferentes, representados por Cortês e por Malinde. Malinde sendo uma mulher que é escrava, mas forte e muito sábia devido à cultura do seu povo, enquanto Cortês, apesar de ser o dominador, estrategista, ele ainda é um homem muito inseguro e assolado pelos fantasmas do seu passado. E os choques que a Malinde vai ter com esse povo vai ser muito forte. E a noção de que ela tem que se impor para continuar a sobreviver nesse mundo. Ela não era a única tradutora, nós tínhamos o Padre Aguilar, mas ele falava maia, que era a língua da Malinde. E ela aprende o náhuatl, que era a língua do Império, que colocava num patamar maior. Ela vai fazer algumas peregrinações durante a história para se descobrir, se redescobrir nesse mundo agora que está destruído, em contato com outro mundo, a partir dos quais ela vai ter que construir um novo através da sua fala. Ela odeia o fato, ela se apega à Virgem, mas odeia Jesus Cristo pelo fato dele ser um Deus sacrificado. E sendo maia, ela não aceita os sacrifícios astecas, os sacrifícios humanos, no qual se retirava o coração. E ela imaginava que Quetzalcoatl, o seu Deus, voltaria para punir Moctezuma. Mas entendendo que Cortês e os espanhóis não eram, em verdade, Quetzalcoatl, esta mulher vai entrar num estado de choque de realidade, no qual ela vai ter que criar a sua saída. E a partir disso tomar decisões abruptas, da mesma forma que Cortês também terá de tomar devido às tensões que vão ocorrer na conquista. Tornará, nesse momento de angústia, que ambas as personagens, entre outras, tomem decisões controversas. Malinde, no final, vai dizer que a doença de Cortês era o espelho, porque ali estava o seu orgulho. E o erro dela foi ter olhado nos olhos dele e visto a si mesma. Grande metáfora, talvez, que a Laura Esquivel vai colocar no seu livro é que Malinali trançava Malinali. O nome dela, o nome de origem, era o nome de uma erva, que quer dizer erva trançada. Uma erva que eles utilizavam para fazer vários tapetes, esteiras, cestos, entre outras coisas. E o grande foco, talvez, da vida da Malinde nesse livro é que ela teve que trançar a si mesma, trançar a história através da sua língua para criar um novo mundo na qual ela pudesse subsistir. Então é isso, meus queridos cavaleiros. Se vocês já tiveram contato com essa obra, se vocês têm outros livros de literatura mexicana mais recentes, assim, que vocês gostariam de ver por aqui, sugestões, ou só expressar mesmo sua opinião sobre esse livro, essa história, ou outros livros da mesma autora ou de caráter mexicano, fiquem à vontade para usar as nossas redes sociais, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento.